Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, gente, na nossa aula de hoje a gente vai falar sobre flexão oblíqua composta e carregamento axial. A gente diz que uma flexão ela é composta quando eu tenho tensão normal sendo gerada por momento fletor e tenho também tensão normal sendo gerada por carregamento axial. Então, ó, nesse exemplo que eu estou mostrando aqui para vocês, eu tenho um carregamento axial que a gente chama de excêntrico, que é quando a carga ela está aplicada deslocada, né? Ela não está aplicada no centroide da minha seção transversal. Eu tenho uma excentricidade da carga. Esse carregamento axial excêntrico, pelo fato da excentricidade, do deslocamento, ele gera um momento fletor oblíquo. Então, eu tenho aqui nessa peça tensão normal sendo gerada por conta do momento fletor e tensão normal sendo gerada por conta do carregamento axial. Nesse caso aqui, ó, é uma carga de compressão. Então, eu tenho a compressão, né, a tensão normal por conta dessa carga de compressão e a tensão normal por conta do carregamento oblíquo. E é isso que define uma flexão composta. É quando eu tenho cargas normais de naturezas diferentes que estão sendo geradas na peça. Um exemplo simples onde a gente pode verificar esse tipo de flexão acontecendo é, por exemplo, uma mesa de 4 pés, né? O travamento das barras da mesa em cima do pé faz com que gere o momento fletor, né? Que acontece por conta do travamento das duas peças. E além disso, a gente tem o peso da compressão dessa peça em cima do pé da mesa. Trazendo isso para um exemplo mais aplicado, seria o fato quando a gente tem duas vigas que estão travadas em cima de um pilar. Então, você tem um momento fletor agindo por conta das vigas e, além disso, você tem a carga de compressão que aquela viga exerce sobre o pilar, tá? O que gera esse momento fletor, no caso da aplicação do carregamento da carga excêntrica, é a excentricidade da carga, tá? Qual é a novidade para o que a gente já tinha visto? A gente tinha visto a flexão oblíqua, que é quando eu tenho um momento aplicado numa inclinação arbitrária, né? Quando esse momento não está sobre os eixos principais da peça, né? Sobre o eixo centroide da peça. A gente viu que para fazer a análise daí das tensões normais sendo geradas por um momento arbitrário, a gente tinha que fazer a decomposição desses momentos, analisar o que acontece em cada direção e depois fazer o somatório desses efeitos. Aqui continua sendo a mesma coisa. A gente vai calcular a magnitude desses momentos, né, do momento fletor gerado pela carga excêntrica, vai calcular quanto vale cada componente em cada direção. Então, eu tenho uma componente de momento na direção Y, uma componente de momento na direção Z. E, além disso, eu tenho também agora uma carga de compressão. Então, além do que a gente já tinha visto na flexão oblíqua, a gente tem também aqui um carregamento de compressão. Como que eu analiso essa tensão normal gerada por esse carregamento de compressão? Força sobre área, que vai ser negativo porque é de compressão. Então, além da tensão normal pela composição de cada momento, né, pela componente de cada momento, eu tenho uma tensão normal gerada também por conta do carregamento de compressão. Então, isso é a novidade da aula de hoje, esse carregamento axial de compressão que vai ser gerado por conta desse carregamento excêntrico. Então, na nossa última aula, a gente tinha visto flexão oblíqua, que é quando eu tenho um momento aplicado numa direção arbitrária que não é ao longo do eixo principal da peça, né? Dos eixos principais da peça. Agora, a gente está vendo uma carga normal excêntrica que está gerando um momento fletor e que tem também a ação de compressão na peça. Como que eu vou calcular a componente do momento gerado? Então, ó, para eu calcular o momento na direção Y, é a magnitude da carga aplicada multiplicada pela distância do ponto onde a carga está aplicada até o eixo Y.
Para eu calcular a componente do momento na direção Z, é a magnitude da carga que está aplicada multiplicada pela distância do ponto onde a carga está aplicada até o eixo Z, tá? Então, é a distância do ponto onde a carga está aplicada até o eixo. Se eu quiser a componente MY, distância da carga P até o eixo Y. Se eu quiser a componente MZ, distância da carga P até o eixo Z, tá? Aqui, o momento de uma força, né? A gente já viu anteriormente, é força vezes distância. Então, o momento de uma força, ele é representado por M. Em Sistema Internacional de Unidades, a unidade de medida é Newton-metro. A força em Newton. E o Dzinho é de distância, que aqui pra gente vai ser distância da força, né? Da carga P ao eixo. Ao eixo que a gente pretende determinar a componente do momento. E essa distância em Sistema Internacional de Unidades tem que ser representada em metros. Vamos fazer um exemplo. O bloco retangular de peso desprezível está sujeito a uma força vertical de 40 kN aplicada em seu canto. Determine a distribuição da tensão normal que age sobre uma seção que passa por ABCD. Então, aqui, ó, eu tenho aqui ponto A, ponto B, ponto C, ponto D. Eu tenho um carregamento axial excêntrico, né, que está deslocado do centroide da peça. Ele está aplicado aqui em cima do ponto C. Então, eu tenho um momento fletor oblíquo sendo gerado e eu tenho um carregamento de compressão sendo aplicado. Para a gente calcular como essa tensão se distribui, a gente tem que calcular as componentes do momento que é gerado por esse carregamento excêntrico, né? Calcular qual é a tensão de flexão em cada direção e somar a isso a carga de compressão, né? A tensão de compressão que vai ser gerada por conta do carregamento de compressão. Então, ó, direção Y, né? Sempre o meu plano cartesiano YZ parte do centroide da peça, direção positiva de Y, direção negativa de Y, direção positiva de Z, direção negativa de Z. Para eu calcular, então, a componente do momento, o MZ, né, vai ser magnitude da carga aplicada, 40 kN, multiplicada pela distância do ponto onde a carga está aplicada até o eixo Z. Aqui a altura da peça tem 0,8, então da extremidade aqui até o eixo Z tem 0,4. A regra de sinal que a gente já tinha visto para flexão oblíqua continua valendo aqui, né? Então, ó, sentido positivo de Z, sentido negativo de Z, né? Esse momento gerado oblíquo, ele tá nessa direção aqui. Então, ele tá do lado negativo de Z. Então, MZ menos 16 kN/metro. MY vai ser magnitude da carga aplicada, 40 kN, multiplicado pela distância do ponto onde a carga está aplicada até o eixo Y. A base da peça tem 0,4 metros, 0,4 dividido por 2, né? Então, distância da extremidade da peça até aqui o eixo Y, 0,2 metros. Então, MY igual a 8 kN/metro. Então, eu já calculei as componentes do momento, né? MY e MZ. A gente vai precisar determinar o momento de inércia nas duas direções. Então, o momento de inércia na direção Z, a base da peça está em Z. Então, base vezes altura ao cubo sobre 12 vai ser 0,4 vezes 0,8 ao cubo sobre 12. 17,07 vezes 10 a menos 3 metro a quarta. Para calcular o momento de inércia na direção Y, a base está no eixo Y. Então, base 0,8 vezes altura 0,4 ao cubo sobre 12. Vai ser 4,27 vezes 10 a menos 3 metro a quarta. Então, calculamos os momentos nas duas direções, o momento de inércia nas duas direções e a área da peça vai ser 0,4 vezes 0,8, que dá 0,32 metro quadrado. Feito isso, a gente consegue jogar os termos que a gente já determinou na equação geral para a gente deixar aqui somente as coordenadas do ponto aqui
para a gente depois fazer a substituição, para não ficar com equações muito grandes, né? A intenção de obter primeiro a equação geral para depois substituir as coordenadas é justamente essa, ficar com uma equação menor, né? Onde a chance de você errar acaba diminuindo aí substancialmente. Então, a gente começa com força sobre área, negativo porque essa carga é de compressão, a carga é de 40 kN e a área é 0,32. Então, 40 kN sobre 0,32 metro quadrado, menos MZ é menos 16 kN sobre momento de inércia na direção Z, 17,07 vezes 10 a menos 3 metro a quarta, e deixo aqui indicado a coordenada Y. Mais MY é 8 kN sobre momento de inércia na direção Y, 4,27 vezes 10 a menos 3 metro a quarta, vezes a coordenada Z. Deixa indicado aqui. Então, feito isso, a gente já tem a equação geral. O que falta agora? Achar as coordenadas dos pontos. Então, a coordenada Y e Z, eu tenho aqui o meu plano cartesiano YZ, a origem, sentido positivo de Y, negativo de Y, positivo de Z, negativo de Z. Indicado aqui já as distâncias, né? A altura da peça tem 0,8, então do eixo Z até a extremidade tem 0,4. A base da peça tem 0,4, né? Então aqui da lateral da peça até o eixo Y, ou do eixo Y até a extremidade aqui da base, tem 0,2 metros. Feito isso, a gente consegue, através aqui dessa tabelinha, indicar aqui as coordenadas. Então, A, B, C e D. O meu ponto A e B, eles estão aqui embaixo. Vou começar pelo Y, né? Se eu quero saber o Y, vou até o ponto e rebato no eixo que eu quero saber. Eu quero saber a coordenada Y do meu ponto A. Vou até o ponto A, rebato esse ponto no eixo Y. Qual é a distância daqui até a origem? 0,4 metros. Porém, ó, eu tô do lado negativo de Y, então, menos 0,4 metros. Isso vale também para o ponto B, ó. Vou até o ponto B, rebato do eixo Y, distância daqui até a origem 0,4 metros, porém, do lado negativo de Y, então, menos 0,4 metros. Vou determinar agora a coordenada Z. Então, vou até o ponto A, rebato no eixo Z, distância da origem, 0,2 metros, 0,2 positivo, isso para o ponto A. E para o ponto B? Vou até o ponto B, rebato no eixo Z, distância da origem, 0,2 metros, porém agora do lado negativo, menos 0,2 metros. Mesma coisa para os pontos C e D. Vou até o ponto C, rebato no eixo Y, distância da origem, 0,4. Estou no lado positivo de Y. Então, mais 0,4. Vou até o ponto D, rebato no eixo Y, distância da origem, 0,4. 0,4 no sentido positivo. E agora o Z. Vou até o ponto C, rebato no eixo Z, a distância da origem é 0,2 metros, porém, estou do lado negativo do eixo Z, né? Então, menos 0,2. Vou até o ponto D, rebato no eixo Z, distância da origem 0,2 metros, estou do lado positivo de Z, então, mais 0,2 metros. Determinando as coordenadas e em posse da equação geral, agora é só fazer a substituição das coordenadas no lugar de Y e de Z, para determinar a tensão nos pontos A, B, C e D. Então, ó, fazendo aqui a substituição dos meus pontos, né, das minhas coordenadas, a gente vai chegar aqui. A tensão no ponto A é menos 125 kPa, a tensão no ponto B é menos 875 kPa, a tensão no ponto C, menos 125 kPa e a tensão no ponto D, 625 kPa. Então, aqui, ó, a gente está fazendo a superposição da carga de compressão
do momento na direção Y e do momento na direção Z, e verificando qual é a ação na peça. Então, aqui, ó, é o que a gente tem, né? Tensão de compressão, momento numa direção, momento na outra direção. Quando eu somo todas essas tensões normais, quando eu somo esses efeitos, né? A combinação dessas tensões, como a peça se comporta efetivamente. É isso que a gente analisa quando a gente faz aí a superposição de efeitos. Vamos fazer mais um exemplo. Uma força de 15.000 newtons é aplicada à borda do elemento. Despreze o peso do elemento e determine o estado de tensão nos pontos B e C. Então, aqui, ó, é uma peça retangular de 40 por 100. Aqui, nessa extremidade está o ponto C, aqui nessa extremidade está o ponto B. A carga aqui que está aplicada, ó, ela está aplicada exatamente em cima aqui do eixo Y, né? Aqui não ficou tão fácil de visualizar, mas depois foi feito aqui a rotação, né? Então, aqui, ó, eu tô olhando só a seção transversal, tô olhando essa peça aqui de frente. Então, aqui, ó, tá o ponto C, aqui tá o ponto B, que são os pontos onde a gente deseja determinar a tensão normal. E eu tenho uma carga aqui aplicada exatamente aqui, ó, nesse ponto, né? É uma carga excêntrica, porque não tá aqui em cima do centroide da peça, né? Ela tem uma excentricidade. Aqui a gente vai ter que calcular, então, a componente do momento. Por que eu tô falando a componente do momento? Porque momento é força vezes a distância do eixo, né? Vezes a distância do ponto. O que acontece aqui é que, como a carga está aplicada exatamente em cima do eixo Y, a distância do eixo Y é zero. Então, se a gente for calcular o MY aqui, vai ser 15.000 newtons vezes zero, que dá zero. Então, na verdade, eu só tenho uma componente do momento, que é a componente mz. Como que eu calculo essa componente mz? É a magnitude da carga que está aplicada, né? Essa carga é de 15.000 newtons, multiplicada pela distância da carga até o eixo Z. Então, aqui a distância da carga até o eixo Z vai ser 50 milímetros, né? Ó, do ponto de aplicação da carga até o eixo Z, 50 milímetros. Então, aqui, 15.000 newtons vezes 50 milímetros, eu tenho aqui 750.000 newton por milímetro, é a magnitude desse momento mz. Como eu só tenho uma componente de momento, eu só tenho mz, o que vai acontecer aqui desse lado, ó? Vai ser my vezes z dividido por y, vai ser todo mundo zero, né? Como aqui é só multiplicação e divisão, se essa componente de momento é zero, todo mundo aqui depois do mais é zero também. Isso significa que agora eu não preciso determinar o y e nem a coordenada z, né? Eu só preciso de mz, que a gente já determinou, e iz. Para determinar o momento de inércia na direção z, a base da peça está aqui em Z e a altura da peça está aqui em Y, na outra direção. Então, vai ser 40 vezes 100 ao cubo sobre 12. 40 vezes 100 ao cubo sobre 12, né? Esse é o momento de inércia na direção Z. Com relação ao sinal do momento, como a carga está aplicada aqui exatamente em cima da origem do plano cartesiano, né? A gente pode considerar como ela sendo positiva, né? Como ela está aqui exatamente em cima, né, da origem do eixo Z, a gente pode considerar como sendo positiva. Então, eu vou ficar com o momento positivo. Então, começando aqui a montar as equações, eu tenho força sobre área. Aqui o sinal da força é negativo, porque essa carga é de compressão, menos 15.000 newtons, a área 100 vezes 40, né? Aí, o menos da nossa fórmula, o momento positivo, 750.000 newton milímetro, o momento de inércia na direção Z, que a gente já determinou, vai ficar faltando aí só a coordenada Y dos pontos B e C, né?
Então, ó, voltando aqui, a coordenada y dos pontos vai até o ponto, né? Rebate esse ponto no eixo que você quer determinar a coordenada e vê a distância. Então, ó, do ponto C, né, o y, né, a coordenada y do ponto C, vou até o eixo y e verifico a distância da origem do meu plano cartesiano, né? A origem aqui, ó, 50 milímetros. Como eu tô no sentido positivo de y, mais 50 milímetros para o ponto C. Então, ó, para o ponto C, mais 50 milímetros. Para o ponto B, vai até o ponto B, rebate o ponto B no eixo y, né? E verifica a distância do centroide, da origem do plano cartesiano. Então, vou até o ponto B, rebato no eixo y, a distância é 50 milímetros também, porém agora a gente está do lado negativo do eixo y, então menos 50 milímetros. Então, resolvendo aqui as equações, a gente tem que a tensão no ponto C é menos 15 megapascal e que a tensão no ponto B é mais 7,5 megapascal. Então, na verdade, foi isso aqui que a gente fez, né? Verificou aqui qual era a tensão de compressão por conta da carga axial, verificou o momento fletor, que nesse caso aqui a gente só tinha momento em uma direção, por conta do ponto de aplicação da carga está exatamente em cima de um dos eixos, e fez o somatório desses efeitos. Fazendo o somatório desses efeitos, a gente tem a superposição dos efeitos, né? E aí a gente verifica qual é a tensão normal efetiva que está sendo gerada na peça. Vai ficar um exercício proposto para vocês fazerem. Por hoje é só, gente. Obrigada e até a nossa próxima aula.